nossos traumas, eles não podem simplesmente ser escondidos, os nossos medos não podem simplesmente ser suprimidos ou escondidos e mantidos em segredo, porque até a próxima geração vai sentir os impactos de um trauma que não foi enfrentado. Como é que eu sou curado de experiências traumáticas que eu vivi? Como é que eu sou curado de experiências traumáticas que os meus antepassados viveram, que os meus pais, que os meus avós e sei lá mais quem? Porque vamos ser sinceros, gente, essa história de epigenética, passar trauma é tão bíblica e faz tanto sentido com o que a Bíblia ensina que nós carregamos o trauma de um antepassado nosso chamado Adão. Nós carregamos feridas e marcas e carregamos também uma saudade de Deus em nossa epigenética e uma fome que nada nesse mundo é capaz de mudar, é capaz de saciar. Então, presta atenção. Olha isso. O medo é uma memória traumática que fica armazenada no meu corpo com o objetivo de me preparar para lutar ou para fugir. E aí o texto bíblico de 1 João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E aí, gente, eu já vi algumas vezes alguns amigos, irmãos, pastores, líderes, por vezes até bem intencionados, dizendo assim: se você ama a Deus, você não pode sentir medo. Você não vai sentir medo. E aí é como se você ama a Deus e o Senhor te ama e de repente todas as memórias fossem retiradas de você. Você agora não sente mais nenhum medo porque você a Deus e porque o Senhor te ama. E se você sente medo é porque você não ama ou não é amado. Mas aí, gente, eu queria propor um entendimento diferente para esse texto. Eu não estou dizendo que mas eu estou pedindo para você, com muita compaixão no seu coração, considerar a hipótese de que o texto está dizendo, talvez, é que o perfeito amor de Deus me capacita agora a pegar todo o medo que está dentro e trazer para fora. A pegar todos esses traumas que estão escondidos do lado de dentro e trazer para o lado de fora. E quando eu trago para o lado de fora, agora eu posso enfrentar e lutar contra eles e superá-los e passar por dentro deles. Porque ninguém vence o que não enfrenta. Por isso que Jesus não podia simplesmente dizer que a morte está derrotada. Jesus precisou enfrentar a morte, morrendo, para poder vencer a morte, ressuscitando. Então, os nossos traumas, eles não podem simplesmente ser escondidos, os nossos medos não podem simplesmente ser suprimidos ou escondidos e mantidos em segredo, porque até a próxima geração vai sentir os impactos de um trauma que não foi enfrentado. Por isso que o perfeito amor não faz a gente esconder o medo, mas faz a gente colocar todos os nossos medos diante da nossa fé. E quando a gente
olha para o medo com o amor vence o medo. E aí, por que eu estou querendo dizer isso para você? Quais são as implicações práticas dessa aula? E eu quero concluir com as implicações práticas disso. O que você faz, o que eu faço com isso? Primeira implicação prática é que a forma como você vive, as experiências que você tem, elas impactam a vida dos seus filhos e dos seus netos. E isso vale para o mal, porque os seus traumas não trabalhados, por isso eu digo em nome de Jesus, não fuja dos seus medos, não fuja dos seus traumas, não esconda seus medos em quartos incômodos escuros, não finja que eles não existem em nome de uma religiosidade mentirosa. Seja verdadeiro, assuma suas fraquezas, assuma suas fragilidades e enfrente-as. Trate seus traumas, porque se você não tratá-los, eles passam. Vai ter uma segunda implicação, ainda dentro desse sentido, ainda dentro desse tópico, é que as coisas boas, as vitórias que você consegue, os hábitos bons que você instaura, por exemplo, ler a Bíblia, orar, jejuar, eles também ficam armazenados na sua epigenética. A forma como você come, a forma como você dorme. Olha como a nossa aprendizagem, ela é multifatorial, porque a gente aprende vendo, ouvindo, mas a gente também aprende simplesmente porque a gente é filho de quem é. E por que eu estou te dizendo isso? Para você assumir uma responsabilidade com a sua descendência, mudando seus hábitos hoje. Para você assumir um compromisso com a sua linhagem, mudando seus hábitos hoje, tratando seus medos hoje. Quando você faz isso, você não está fazendo isso só por você. E talvez alguns de nós, se fosse só por nós mesmos, a gente nem faria. A nossa visão de amor próprio está tão distorcida, de autoimagem e de autoestima, está tão deformada que a gente nem faria. Mas hoje talvez você, por amor aos seus filhos e netos, você pode falar, peraí, não dá para desistir. Não dá para me conformar. Não dá para me conformar com este formato que eu recebi dos meus pais. Com o vil procedimento que me legaram os meus pais. Você percebe como a Bíblia está falando de epigenética e de como a vida dos pais afetam os filhos, de como os hábitos dos pais, de como os traumas dos pais afetam os filhos, mas também as vitórias, as superações, as conquistas também afetam os filhos. Por isso, você pode ser muito responsável e zeloso com a sua geração, com a sua descendência, porque Deus se importa com a sua família e você também tem que se importar. Porque Deus nunca faz nada que pare em você. Deus sempre que fez algo, Ele fez algo para constituir uma família. Para aquilo ser multiplicado. Deus nunca fez nada para parar em alguém. Pode ver que a trajetória, quando Ele pega Abraão, é para ser pai. É para fazer algo que não para nele. É para fazer algo que transcende e que alcança gerações e gerações. Por isso, Deus está querendo resolver você, para resolver a sua geração, para resolver os seus filhos e netos, para que a sua linhagem, para que a sua descendência seja abençoada. Aí algumas pessoas talvez vão olhar e vão dizer, será que isso não é maldição hereditária? E, gente, do jeito que se fala de maldição hereditária, eu não acredito como demônios que vão passando de geração em geração. Mas em malcriação hereditária,
e em hábitos que vão sendo transmitidos pela visão, pela audição, pelos sentidos e esses que vão inerentes à nossa própria biologia? Isso eu acredito. Eu acredito, sim. Isso mostra, por exemplo, problemas de Adão que nós trazemos até hoje, mas por causa disso e porque eu creio que o que um antepassado meu fez pode mudar o meu presente hoje, a minha esperança é que agora nós temos uma outra geração, nós temos um outro pai. Porque se todas as coisas são destruídas e deformadas em Adão, todas as coisas são reconstruídas e transformadas em Cristo. E por causa do amor de Cristo que venceu a morte, não fugiu, venceu. Agora esse perfeito amor pode me dar a capacidade, a coragem, a ousadia, porque Deus não nos deu espírito de covardia. E aí algumas pessoas vão até olhar e falar, tá vendo? Medo é um espírito, porque Deus não nos deu espírito de medo. Não, o que eu creio é que sim, existe um espírito amedrontador, mas o que eu creio que esse texto está dizendo é que agora nós não precisamos mais ter medo do medo, porque isso é ousadia. Deus nos deu espírito de ousadia, de capacidade de trazer os seus medos para a luz, de enfrentá-los, de olhar nos olhos do medo, de tratar seus traumas, de falar sobre suas feridas, de analisar a sua história e de não repetir os mesmos erros dos seus pais e de não viver escravo, escravizado pelos traumas da sua família. Ah, na família todo mundo casa e separa, na família todo mundo trai, na família todo mundo é viciado. Não, porque em Cristo você agora tem acesso a uma outra genealogia. Em Cristo você tem acesso a uma outra herança. E você agora não é um herdeiro de Adão apenas, você é um co-herdeiro com Cristo. E você tem acesso a todo o material genético e epigenético por meio da fé. Porque agora o amor de Deus, que é perfeito, pode fazer você ter coragem de abrir todos os seus traumas, trazer todos eles para a mesa, diante de você, e pregar para os seus medos, e conversar com seus medos, e mostrar para eles que você não é mais um escravo, que você agora tem recursos muito superiores aos que os seus pais tinham, que você tem acesso a lugares diferentes e que em Cristo todas as coisas podem ser novas e as coisas velhas se passaram. Cristo faz e fez tudo novo. Agora, por causa do amor perfeito de Deus, nós podemos nos expor completamente, expor todos os nossos traumas, expor todos os nossos medos, tratar tudo que tem para tratar, abrir todas as gavetas, abrir todos os quartos, trazer tudo para fora. E quando eu trago tudo para fora, o amor de Deus que lança fora todo medo faz com que o interior agora não seja mais escravizado pelo medo. O medo fica do lado de fora. Do lado de dentro tem um espírito de amor, de ousadia e de moderação, de equilíbrio.